Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos descobrir como o homem surgiu, evoluiu e se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Bora começar essa história voltando a milhões de anos no passado, no início da pré-história. Então mete o dedo no like, pega a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Devido às mudanças climáticas em que o nosso planeta Terra estava passando, o continente africano, antes dominado por densas florestas, começou a passar por uma savanização, transformando o continente em grandes savanas. Isso forçou alguns grupos de hominídeos a descerem das árvores e se adaptarem às savanas. Esse grupo ficou conhecido por Australopithecus, onde começaram a desenvolver características bípedes. Dos Australopithecus surgiram mais 2 espécies. Por volta de 2,2 milhões de anos atrás, surgiu o Homo habilis, medindo entre 1 a 1,20 m de altura e extremamente habilidoso, começando a desenvolver as primeiras ferramentas baseadas nas pedras lascadas. Devido à queda na quantidade de alimentos pelas mudanças climáticas, o Homo habilis começou a usar pedaços de pedras lascadas para retirar restos de carnes dos ossos dos animais já abatidos pelos predadores. Esse modelo de pedra ficou conhecida por choppers. 1,9 milhões de anos atrás surge o Homo erectus. Eu sei que você está rindo nesse momento, então isso merece o selo 5ª série. Com a postura menos curvada e completamente bípede, essa foi a primeira espécie a sair do continente africano em direção ao continente asiático e europeu. Algo que revolucionou e ajudou a espécie a ser uma das mais duradouras da história foram os seus métodos de caça e por terem aprendido a controlar o fogo. Isso ajudou e muito em sua alimentação, além de se aquecerem e afugentar os predadores. Eles também foram os responsáveis por aprimorar as ferramentas feitas de pedras lascadas, agora conhecidas por machados de mãos. As pedras tinham características simétricas com ambos os lados das pedras lascadas, se tornando muito mais eficiente que as choppers, agora podendo cortar e rasgar pele, ossos e carne. Também aprenderam a usar a madeira, ossos de animais e marfim como ferramentas para corte e caça. Por volta de 600 a 800 mil anos atrás, surge o homem heidelbergensis e junto com ele surgem as primeiras machadinhas. Amarravam as pedras lascadas em pedaços de madeira, facilitando o corte. Futuramente os heidelbergenses dariam origem aos neandertais, que surgiram por volta de 500 a 450 mil anos atrás, migrando para a região da Europa. Eram fortes e devido às questões climáticas e de ambientação, provavelmente sua pele tenha se tornado mais clara. Um dos achados mais antigos sobre a caça com lanças feitas com pontas de pedras foram encontradas na região da Alemanha, datadas de 400 a 330 mil anos atrás. Estudos apontam que os neandertais foram os responsáveis por iniciar as pinturas rupestres e os rituais funerários. A pintura rupestre mais antiga conhecida no mundo até o momento é uma imagem de um javali em tamanho real, feita há pelo menos 45 mil anos atrás no atual território da Indonésia. Entre 330 a 320 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens, tão inteligentes e habilidosos quanto os neandertais. Estudos apontam que várias espécies de humanos coexistiram ao mesmo tempo ao longo das eras, mas por questões adaptativas foram dando lugar a outras espécies. Existem diversas teorias que tentam explicar o que desencadeou o fim dos neandertais.
As possibilidades vão desde extermínio da espécie indiretamente pelas mãos dos Homo sapiens devido às disputas de territórios e alimentos, até por se hibridizarem com os sapiens. Atualmente, a população mundial tem entre 1,8% a 2,6% de DNA dos neandertais. O que fez os nossos parentes se sobressair foi a sua habilidade de se socializar. Isso gerou um boom populacional. Há cerca de 28 mil anos atrás foram extintos completamente os neandertais, transformando o Homo sapiens sapiens em a única espécie humana que ainda caminha sobre a Terra. Durante toda essa trajetória, o homem ainda era nômade, caçador e coletor, ou seja, não tinha residência fixa e vivia de sua caça, pesca e coleta de frutos e raízes, e se abrigavam em pequenas cabanas ou cavernas. Os homens mais novos eram os responsáveis pela caça. As mulheres cuidavam dos filhos, coletavam frutos, raízes e criavam vestimentas de couro de animais e as costuravam com agulhas feitas de ossos, enquanto os homens mais velhos tornavam-se os líderes de suas tribos. Mas logo logo esse estilo de vida mudaria completamente. Entraríamos em um novo período que durou entre 8.000 a 3.000 anos antes de Cristo e ficou conhecido por Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Graças à descoberta da agricultura, que ocorreu por volta de 10.000 anos antes de Cristo, acabou mudando drasticamente o comportamento das diversas tribos. Segundo alguns estudos, o mais provável é que a agricultura tenha sido descoberta pelas mulheres, que através de observações perceberam em que o local onde se alimentavam e caíam os restos de alimentos e sementes, nasciam novas plantas. Porém, os restos de alimentos também faziam vários animais se aproximarem. Isso fez o homem começar a domesticar diversos animais, lhes proporcionando carne, pele, leite e auxiliando no arado da terra. Com a ajuda das primeiras cerâmicas, guardavam os excedentes e as sementes dos plantios. Isso fez diversas tribos tornarem-se sedentárias, criando as primeiras comunidades, e com as plantações nas encostas dos rios surgiram as primeiras civilizações como a Suméria e a Egípcia. Falando em civilização, tem um vídeo aqui do canal contando sobre a criação do Império Egípcio com seus costumes, deuses e religião. Vou deixar o link aqui na descrição. Assim que terminar esse vídeo, vai lá dar uma conferida. Esse período também foi responsável pela criação de diversas outras técnicas, como polir pedras lascadas, as esfregando no chão ou na areia, moldando novas ferramentas, as deixando ainda mais afiadas. Desenvolveram também as técnicas de fiação e tecelagem para a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes confeccionados com as peles de animais. Isso levou ao surgimento do escambo, a prática de troca de produtos entre as pessoas. Mais uma vez, e provavelmente por acidente e observação, o homem começaria uma nova era que ficaria conhecida por a Idade dos Metais. Não é esse metal que você está pensando. Ah, bom. A Idade dos Metais iniciou-se por volta de 6.000 anos atrás. A descoberta pode ter ocorrido quando, em um incêndio próximo a lugares onde existiam esses metais, o homem percebeu que o metal em alta temperatura derretia e assim poderia ser moldado e, ao esfriar, tornava-se extremamente resistente. O primeiro metal a ser dominado e moldado foi o cobre, pois não necessitava-se de altas temperaturas. Usavam diversas ferramentas de pedras para bater e moldar o metal. O cobre geralmente era usado para criar adornos, armas e vasilhas para guardar os excedentes agrícolas. Por volta de 4.000 anos atrás, começaram a dominar o bronze, uma mistura de cobre e estanho, formando uma liga ainda mais resistente e duradoura, aprimorando as suas técnicas de metalurgia, dando mais um salto tecnológico.
quando o homem começou a criar e usar formas para facilitar a moldagem das peças, começando a fabricar armaduras, escudos e melhores armas como lanças e espadas e utensílios para o dia a dia como facas e machados. A partir de agora começaria a construção de grandes forjas. Os instrumentos desenvolvidos a partir do derretimento do ferro proporcionaria diversos avanços nas vidas das pessoas. Isso porque materiais com maior resistência foram construídas para a agricultura, intensificando as produções. Além disso, caçar tornou-se mais rentável, com ferramentas mais resistentes e sólidas. Outro ponto importante foi o fortalecimento dos exércitos com a construção de armas a partir do ferro. Assim, os confrontos tornavam-se mais fáceis se comparados a outros períodos. A força adquirida pelos exércitos tornavam reis e tropas cada vez mais resistentes e poderosas. Todo esse conhecimento que vimos até aqui era transmitido de maneira oral, de geração a geração, até o surgimento da escrita por volta de 3.5 mil anos antes de Cristo na Mesopotâmia, pelas mãos dos sumérios. Como o homem se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Até os dias de hoje é usado o termo o descobrimento das Américas, mas quando o Velho Mundo desembarcou nas Américas, se depararam com diversas civilizações. Eles se estabeleceram e se espalharam do extremo norte até o extremo sul do continente americano. Mas como esses povos chegaram até o Novo Mundo? Para entendermos melhor essa história, devemos voltar dezenas de anos atrás, quando os primeiros grupos de humanos nômades começaram a migrar do continente africano em busca de novas terras e alimentos, devido às mudanças climáticas em que o nosso planeta Terra estava passando. Existem diversas teorias que apontam como o homem chegou até as Américas. Uma delas é a teoria de Clovis, alegando que os humanos chegaram às Américas por volta de 12.600 anos atrás, através do Estreito de Bering. Quando a Terra passava pela era glacial, devido à alta concentração de geleiras, acabou baixando drasticamente o nível dos oceanos, formando uma gigantesca ponte de terra e gelo natural, ligando a Sibéria na Rússia ao Alasca nos Estados Unidos. Para sobreviverem e atravessar um local tão inóspito como a Beringia, caçavam mamíferos como bisões e grandes animais da megafauna, como os mamutes, e usavam a sua carne para se alimentar, a pele como casaco, e juntamente com os grandes ossos e pele dos mamutes, faziam cabanas para se protegerem do rigoroso frio. Após o fim da Era do Gelo, o nível dos oceanos voltaram a subir, deixando submersa a faixa de terra que ligava os dois continentes. A distância que liga a Sibéria ao Alasca, feita pelo Estreito de Bering, é de apenas 85 quilômetros. Após chegar em novas terras, diversos grupos de humanos por anos foram se espalhando por todo o continente americano, atravessando rios, densas matas e grandes cadeias de montanhas, chegando à América Central e, por fim, até a América do Sul. Essa teoria é baseada nos achados arqueológicos encontrados na região de Clovis, no Novo México, nos Estados Unidos. Em 1929, James Riggs Whitman descobriu o principal sítio arqueológico, contudo a primeira evidência só foi aceita em 1932. Após diversas escavações foram encontrados diversos artefatos como lanças e flechas feitas com pontas de pedras, ossos ou marfim, idênticas às ferramentas usadas pelos povos encontrados no Alasca e na Sibéria. Com a evolução do sequenciamento genético, foi descoberto que as tribos indígenas das Américas descendem dos asiáticos e que possuem características mongoloides dos povos próximos onde hoje se localiza a China e a Mongólia, além de possuírem alguns traços linguísticos.
desde os Apaches navarros e os Peles Vermelhas da América do Norte, os Incas, Maias e os Aztecas da América Central, até os Pataxós, Yanomamis e Guaranis da América do Sul, dentre outras dezenas de tribos espalhadas por todo o continente. Uma característica em comum em todas as tribos aos povos asiáticos são seus olhos puxados, cabelos lisos e pretos. Por muitos anos, essa teoria foi considerada como a única hipótese da chegada dos homens às Américas. Anos depois seria descoberto outra irradiação de humanos agora conhecido por Malaio Polinésio, quando diversos homens saíram da Oceania em primitivas embarcações, mas não fizeram um caminho direto, até porque as embarcações daquela época não conseguiam navegar por grandes distâncias. Foram passando de ilha em ilha, as povoando até chegar à costa da América do Sul através das correntes marítimas. Falando em ilhas, vou recomendar um vídeo do meu amigo Ederson do canal Aprendiz Explorador, falando sobre as 10 maiores ilhas do mundo. Além disso, você vai conhecer o mundo sem sair de casa. Acabando esse vídeo aqui, corre lá para conferir o vídeo e conhecer o canal. Foram encontrados diversos traços da cultura dos polinésios em algumas partes da América do Sul, como na costa do Chile, datados de aproximadamente 1200 anos atrás. Dentre os achados foram encontrados zarabatanas, tambores cobertos por peles de animais e até mesmo fósseis de frangos. Os frangos domésticos surgiram na Ásia por volta de 7.500 anos atrás e foram levados pelos nômades até a Polinésia e posteriormente levados até a América do Sul. Quando os europeus desembarcaram na Polinésia Francesa, tiveram uma surpresa ao se depararem com a batata doce que eles já tinham encontrado nas Américas. Séculos depois, graças aos testes de DNA, foi descoberto que a batata doce é originária da Polinésia e tinha sido levada através das viagens marítimas, além de comprovar os traços de DNA dos indonésios e indígenas da América do Sul. Será que nessa época já existiam os marombas devoradores de batata doce? Tá saindo da jaula, monstro! Sabe a princesa Moana do filme da Disney? Ela é da etnia dos povos polinésios. Por muito tempo, a cultura Clovis foi tida como a primeira chegada dos homens às Américas, mas em 1976 foi encontrado no sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, vestígios humanos ainda mais antigos, datados de cerca de 14.500 a 18.500 anos atrás. Eles também vieram pelo Estreito de Bering, porém o atravessaram através de pequenas embarcações e foram seguindo a encosta do continente até chegar ao Chile. Foram encontrados ossos de mamutes, ferramentas afiadas, algas e pele de animais bem conservadas. Mas logo outra descoberta abalaria a comunidade científica e criaria uma nova teoria sobre a chegada dos primeiros homens às Américas. Em 1963, chegaram em mãos da arqueóloga Nied Guidon diversas fotos de pinturas rupestres feitas em paredões na região sul do Piauí, na toca do Boqueirão da Pedra Furada, localizada hoje no Parque Nacional da Serra da Capivara. A partir de 1973 começaram os primeiros estudos sobre as pinturas rupestres e entre as escavações foram encontrados diversos resquícios de ferramentas e esqueletos encontrados como o famoso Zuzu, datado de cerca de 10.000 anos. Também foram encontrados supostos vestígios de fogueiras e pedras lascadas que datam de até 24.000 anos atrás. Assim surgiu a teoria que os povos encontrados no Piauí pudessem ter saído da África ou ainda de mais longe da Austrália, através de pequenas embarcações parando nas ilhas que existiam antes da subida dos oceanos. O
que fez essa teoria ganhar ainda mais força foram as escavações feitas em Lagoa Santa, Minas Gerais, quando foi descoberto o crânio de Luzia, que data de 12.500 a 13.000 anos atrás. Através de estudos morfológicos, foi descoberto que ela possui traços negroides, mais parecidos com os dos aborígenes encontrados na Austrália. Será que Luzia tomava café e comia pão de queijo? Eu sei lá, porra. Se essa teoria estiver correta, por algum motivo eles morreram em conflitos com os povos que vieram através do Estreito de Bering ou acabaram se hibridizando entre si. Hoje é aceito a teoria das múltiplas entradas, onde diversas ondas migratórias chegaram por regiões e épocas diferentes. Ainda existem muitos pontos de divergências entre os pesquisadores e talvez ainda apareça alguma evidência que mude todo o nosso entendimento sobre a chegada do homem ao continente americano. Espero que o vídeo possa te ajudar em seus estudos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal Aprendiz Explorador para você conferir o vídeo sobre as 10 maiores ilhas do mundo. Corre lá para conferir e, como de costume, nos vemos semana que vem.